O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 17, de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à porta a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, fareis aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e iluminem os nossos caminhos para a glória de Deus Pai. Amém. Volte-se para o altar, amados, amadas, e vamos cantar ao Senhor. Cantemos na presença dos anjos, orando pela igreja. Santifica a tua igreja, Jesus. Cantando, igreja. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações E levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gosto do céu que se derrama no altar. E o anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjo. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Aleluia, igreja. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri. Oh, aleluia, Jesus. Abala o inferno e dissipa o mal. Oh, Jesus. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois é a sua hora. A bênção chegou e você vai levar. Igreja. Oh, tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Eu quero ver a igreja. Tem anjos. Tem anjos voando neste lugar, no
meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Oh glória, Ele tem está anjos. aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. Aleluia. Porque o próprio Deus está aqui. Aleluia, Deus está aqui, glória. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as mentiras e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos do combate. clama a igreja. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. amém. Sentados, amados, amadas, irmãos, nós cantamos um louvor muito belo, muito profundo, um hino, num salmo, que fala da batalha do arcanjo. Que batalha é esta? A que se refere este louvor, este hino? Capítulo 10 do livro de Daniel. Jejum de Daniel. Quem aqui já fez o jejum de Daniel? Levante a mão. Muitos fizeram, mas muitos ainda não experimentaram o poder que há no jejum de Daniel. Irmãos, vejam, profeta Daniel, capítulo 10. Daniel, ele fez um propósito diante de Deus. Durante 21 dias, 21, não 20, não 22. Se a Bíblia fala 21, então 21 é 21. Por que 21? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. 7 na Bíblia é o número de Deus. É o número da perfeição. 7. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha lá. 7, 7, 7. Dá quanto? Quanto, igreja? 21. 21. Durante 21 dias, o profeta Daniel fez um jejum. Durante 21 dias, ele não comeu carne, ele não tomou vinho e ele não usou óleo perfumado. Porque no tempo do profeta Daniel, não era costume tomar banho todos os dias. Não era, irmãos. No passado, não se tomava banho como nós tomamos banho hoje. Houve uma época da história que o médico, quando a pessoa estava doente, ele receitava banho para a pessoa. Por isso que no passado haviam tantas doenças. Era muito fácil a doença se espalhar, porque não havia o asseio, a limpeza. Achava-se até que tomar muito banho prejudicava, porque ia gastando a pele. Claro que hoje, nós não seguimos mais isso. Isso é lá no passado, que não havia uma medicina avançada. Então naquele tempo, era muito comum jogar óleo sobre a cabeça, óleo perfumado. E o profeta Daniel fez um propósito diante do Senhor. Durante 21 dias, ele tirou 3 coisas. Quais foram? Carne, vinho e óleo perfumado, e perfume. 21. Por que 21? 7, 7, 7. Para receber uma bênção. A Bíblia diz que Deus
entregou ao anjo a bênção. A bênção já estava preparada. Deus já preparou a bênção para Daniel, para a Pérsia. Mas a Bíblia diz que quando o anjo de Deus trazia a bênção para entregar a Daniel, um demônio furioso se levantava, e o anjo, irmãos, ele chegava diante daquele demônio, ele voltava com a bênção para o céu. Aí você fala assim: ô reverendo, mas o anjo não é mais forte do que o demônio? Sim, irmãos. Mas assim como no mundo dos anjos existe uma hierarquia. Um exemplo: arcanjo está no topo da hierarquia. E lembre do exército. A graduação mais alta do exército, que é general? General? Acho que general, né? General. Depois vem comandante e tal, sargento. E por último, soldado. No mundo angelical também é assim. Existe uma hierarquia de poder e de autoridade. Lá em cima, o arcanjo Miguel. Ele é o general de Deus. Depois vem anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, dominações, virtudes, tronos. E os soldados são os anjos. Os anjos. Os demônios, eles eram anjos. Apocalipse 12. Quando eles se tornaram demônios, foram expulsos do céu, eles continuaram também com uma hierarquia. Então existe demônio que é mais forte do que outro demônio. Um exemplo: quando nós vamos ministrar uma oração de libertação ou de exorcismo, dependendo do demônio, você faz uma oração uma vez, ele é expulso, ele não volta, porque é um demônio fraco. Existe hierarquia. Quando o demônio ele é mais forte na graduação, é mais difícil. Claro que nós expulsamos em nome de Jesus. Por isso que muitas vezes um exorcismo acontece 1, 2, 3, 4, 5, para poder aquele demônio sair. Há demônio que quando a gente invoca o nome de Jesus e manda ele sair, ele já sai. Há demônio forte que ele fica insistindo naquele lugar. Então a gente fica orando horas e horas e horas. Quando é que eu tenho certeza que o demônio saiu, que ele foi embora? Quando ele fala o nome dele, quando ele se revela. Enquanto ele não falar o nome, de onde ele veio, por que ele veio, quem mandou ele ali, quando ele começa a se revelar, é porque ele está perdendo força. Enquanto o demônio tem força para se segurar dentro daquela pessoa, ele não fala, ele não responde. Aí nós oramos, clamamos o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, a autoridade dos anjos, a autoridade dos santos sobre aquele demônio. Vejam, existe uma hierarquia. Existe anjo demônio mais poderoso do que outro. Então aquele anjo que foi com a bênção para Daniel, por que ele não chegou? Porque aquele demônio na hierarquia diabólica era um demônio muito forte. Aquele anjo sozinho ele não conseguiria vencer. Durante 21 dias, aquele anjo vinha todo dia com a bênção. Aquele demônio se levantava, o anjo voltava para o céu. No 21º dia, no final do jejum, ele veio, mas o anjo não veio sozinho. Quem veio com ele, igreja? Quem veio com ele, igreja? São Miguel arcanjo. Quando aquele anjo veio, anjo esperto, hein? Esperto. Quem ele chamou? São Miguel. Quando o anjo veio com a bênção, e o demônio se levantou de novo, impedindo a bênção de chegar, agora não teve mais conversa não. Quem veio? O próprio São Miguel, com uma espada de fogo na mão.
E quando São Miguel veio, irmãos, aquele demônio furioso foi embora, foi expulso, porque ele não consegue vencer São Miguel. São Miguel é general do exército de Deus. E a bênção veio, e a bênção chegou, porque São Miguel veio junto. Meu amado, minha amada, primeiro, faça o jejum de Daniel. A bênção já está preparada, meu irmão. Irmã, a bênção é tua, minha irmã. Jesus já preparou a bênção. Mas a bênção pode ser que não esteja chegando na sua vida ainda, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua saúde. A bênção não chegou ainda, por quê? Porque quando o anjo vem com a bênção na mão, existe uma barreira, existe um demônio que está impedindo da bênção chegar. Chame São Miguel, clame a presença de São Miguel, e eu tenho certeza que a bênção vai chegar na sua vida. Jejum de Daniel. Tire 3 coisas que você gosta. Não adianta fazer jejum de Daniel durante 21 dias. Por exemplo, eu vou tirar cebola. Eu não como cebola. Jiló. Eu não como jiló. Terceiro, que é uma coisa bem ruim aí, reverendo. Fígado é bom. Ah, para, Bruno. Aquele bife bem gostosinho de fígado é muito bom. Não, buchada é bom. Que, irmã? Fala, irmã aí. Alface? Alface engorda. Vai ter que comer, né? Quiabo, pronto, quiabo. Tira, eu chego lá e falo assim: ai meu Deus, eu vou fazer o jejum de Daniel, e eu vou tirar durante 21 dias cebola, jiló e quiabo. Que sacrifício é esse, igreja? Tem que tirar 3 coisas que você gosta. É sacrifício. Daniel fez, deu certo. Faça também em nome de Jesus. Eu garanto, faça o jejum de Daniel, e eu garanto que a bênção chega na sua vida em nome do Senhor. Amém? Faça isso. Primeira leitura, irmãos. O que Daniel viu? Um homem, cabeça branca, sabedoria, olhos de fogo, poder, autoridade. E aquele homem sentava-se no trono e era adorado pelos anjos. Daniel viu o Senhor Jesus. Ele teve uma visão de Jesus. Vejam no Antigo Testamento, irmãos. Antigo Testamento. Hoje no Santo Evangelho, qual foi o Evangelho, igreja? Mateus 17, 1 ao 9. Jesus tomou consigo 3 discípulos. Quais foram? Pedro, Tiago e João. E os levou a um alto monte. Este é o Monte Tabor, lá em Israel. É a montanha mais alta de Israel, o Monte Tabor. Quando Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou. O rosto de Jesus mudou, mudança, figura, transfiguração. O rosto de Jesus mudou. A glória de Deus estava no rosto de Jesus. E ao lado de Jesus, 2 pessoas do Antigo Testamento. Quais foram? Moisés e Elias. Agora, irmãos, Moisés morreu por volta de 1200 anos antes de Cristo. Elias morreu, foi arrebatado ao céu, na verdade, por volta de 700 anos antes de Cristo. E como agora os apóstolos estão vendo Moisés e Elias ao lado de Jesus?
Por quê, irmãos? O que você deduz disso? Olha lá. Moisés morreu séculos. Elias foi arrebatado ao céu séculos. E agora eles estão ao lado de Jesus, falando com Jesus. O que significa isso, irmãos? O que significa? Permissão de Deus. Mas mais ainda, Moisés morreu por volta de 1200 anos antes de Cristo. E agora Moisés está ali. O que significa isso? É simples. É simples. Moisés morreu 1200 anos antes de Cristo. Mas agora ele está vivo falando com Jesus ali. O que significa? É muito simples. A glória, claro, também. Mas tem outra resposta. Fala, pode falar. Vida eterna, irmãos. A morte não é o fim. Se a morte fosse o fim, Moisés não estaria ali falando com Jesus. Elias não estaria ali falando com Jesus. A morte não é o fim, irmãos. Após a morte existe uma vida. Por isso que Deus permitiu que lá naquela glória aparecessem Moisés e Elias. A morte não dá a última palavra, irmãos. Após a morte existe uma vida eterna esperando a mim e a você. Amém, igreja? Para terminar, nesta Santa Eucaristia, peça a Jesus o seguinte: Senhor Jesus, assim como o seu rosto brilhou, cheio de glória, Senhor, tira do meu rosto o cansaço, o aspecto de derrota, de tristeza. Eu quero ter um rosto, um semblante cheio da glória de Deus. Eu quero ser uma pessoa feliz, porque Jesus me ama. Jesus te ama. Cristão, mesmo quando está passando pela prova, ele tem o rosto sereno, ele tem um semblante alegre, um semblante feliz, porque ele sabe que Jesus é o Senhor da sua vida. Não seja um cristão triste, seja um cristão alegre, seja um cristão feliz. Amém, igreja? Pior cristão é aquele cristão que está sempre com aquela cara amarrada. Esses dias nos criticaram, como sempre nos criticam. Falaram assim: na igreja daquele padre, o povo fica dançando, fica pulando, ministério, bateria, está tudo errado. Jesus na cruz e o povo fica dançando na presença dele. Quanta besteira. Por quê? Jesus está na cruz, sim ou não? Ele está? Jesus está na cruz, igreja? Porque Jesus está vivo. Ele não está mais na cruz. Eu não posso ficar aos pés da cruz chorando. Pelo contrário, Ele está vivo, ressuscitado, Senhor da minha vida e da sua. A igreja, irmãos, tem que ser uma igreja feliz, uma igreja alegre. Eu nunca vi uma noiva entrando para celebrar o casamento chorando. Até já vi chorando, mas não é choro de tristeza, é choro de alegria. Como a igreja, que é a esposa de Jesus, imagine você, Cris, você vai casar com o Walter, vai. Imagina, o Walter está lá no altar esperando você. Aí abre a porta da igreja. Aí entra a Cris. O que vai dar a impressão? De que você está infeliz, de que você não quer casar. Agora imagina quando você entrar alegre, feliz, olhando para o seu amado lá no altar,
o amado esperando a sua amada lá no altar. É lindo isso, não é verdade? Sim ou não, igreja? Guarda isso. Jesus é o noivo, nós, a igreja, somos a noiva de Jesus. A noiva de Jesus tem que ser uma noiva linda, alegre, feliz, porque o nosso noivo, Jesus, está vivo, ressuscitado. Amém, igreja? Então, não se deixe abater, não deixe que o diabo vença. Sorria, seja alegre, seja feliz. Amém? Dá um sorriso para quem está do teu lado. Mostra todos os 49 dentes. Aleluia. Isso. Amém. De pé, amados. Hoje, véspera do dia do Senhor, domingo, nós vamos professar a nossa fé. Mão direita, queridos, aqui no coração. E juntos, toda a igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se inclinou pelo Espírito Santo, Virgem Maria, e se fez homem. De pé. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, início.